Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa e nesse momento, todos juntos, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Criador. E neste instante, numa só voz, queremos te agradecer, nosso Pai amado, por todas as bênçãos que coloca sobre todos os teus filhos. Queremos te agradecer por nesta tarde iluminada, estar conosco aqui nesta casa, que a tantos ampara, que a tantos ajuda. Gratidão, Senhor. Gratidão pelo dom da vida. Gratidão pela saúde. Gratidão pela família, pelos amigos, pelas pessoas que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, pelos irmãos que nos trazem dificuldade. Gratidão, Senhor, por estar sempre junto a nós, guiando, amparando, iluminando o caminho que leva a Ti. E neste caminho, Senhor, pedimos que nos auxilie para sermos melhores e praticarmos o amor e a caridade. Muita gratidão e que hoje sempre se faça a Tua vontade e que assim seja. Uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos neste dia ensolarado, nem muito quente, nem muito frio, bom para falarmos de olhos fechados. É o título de hoje. Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Será que é para a gente fechar e fazer um soninho? Que tipo de olho fechado é esse, né, amigos? Ao contrário. O ensino deste texto está nos falando: cristãos, abram bem os olhos, abram bem os seus ouvidos, para que possamos, com o entendimento da boa nova de Jesus, do ensino cristão, para que a gente possa ver o que é preciso ver, ouvir o que é possível, o que é preciso ouvir, entender o que é preciso ser entendido, para que a gente possa, cultivando o sentimento que o bom cristão pode cultivar. O sentimento do bom cristão é aquele sentimento de que podemos ser melhor, podemos fazer melhor, podemos entender melhor aquilo que não estamos entendendo. E uma boa forma é estudando, conhecendo as bem-aventuranças. Todo esse mês de fevereiro, as palestras falam sobre uma parte, algum texto, do texto chamado As Bem-aventuranças, ou também conhecido como o Sermão do Monte. Vocês já ouviram falar do tal do Sermão do Monte? O Sermão do Monte é conhecido como um resumo, uma síntese dos ensinos de Jesus. A leitura é muito bonita e se encontra completa no capítulo 5 de Mateus. E bem-aventurança, antes de fazer a leitura do capítulo 5 de Mateus, bem-aventurança é sinônimo de benção. É como se dissesse, abençoados são aqueles que. Só que ali no texto está bem-aventuranças. Eu vou ler o comecinho do capítulo 5 de Mateus, que no Novo Testamento que eu tenho aqui em mãos, tem como título o Sermão do Monte. Em algum que vocês possam ter em casa, pode ter como título As Bem-aventuranças. É o mesmo texto, é o mesmo Mateus, mesmo capítulo 5. Começa com o seguinte: Jesus, vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos,
porque eles terão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o texto termina em relação às bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quando perseguirem, quando disserem mal contra vós por causa de mim. Era Jesus dizendo, né? Quando falarem mal de vocês, porque vocês me seguem, porque vocês são aqueles que comigo estão. A última frase desse texto diz: alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas também antes de vocês. E segue esse texto no capítulo 5 de Mateus, capítulo 6 e capítulo 7. São 3 capítulos que contêm esse Sermão do Monte. É uma leitura muito linda, muito esclarecedora, mas não nos basta para nenhum de nós ler uma vez e conhecer tudo. Ninguém de nós é muito prodígio, ninguém de nós é um gênio que com uma simples leitura já captou tudo, né? Fosse assim, como já dissemos em vezes anteriores, a gente nasceria uma vida só. Nasce uma vez só, tem contato com as coisas boas, com os bons ensinos, não precisa nascer nunca mais, né? Se tornou uma pessoa boa. Mas não somos assim. A gente precisa aprender, reaprender, estudar de novo, errar muitas vezes para que a gente consiga fazer tudo certinho. Um dia chegaremos lá. Por ora, não somos nós aqueles gênios, nem os anjos aqui da terra. E assim precisamos ir buscando aprender, fazer esforço para aprender. Algo muito importante em relação às boas novas, as bem-aventuranças, não boas novas, as bem-aventuranças, é que em lugar nenhum Jesus disse: mas tu não entrarás no céu porque tu não está aflito, tu não está chorando, tu não está sofrendo injustiça, então não vai para o céu, não vai ser consolado. De forma alguma, Jesus, que era todo amor, todo bondade, diria para alguém: mas tu é abençoado porque tu chora, ou tu é abençoado porque tu está aflito. Apesar de estar escrito ali. Se a gente vai ler, não está escrito: bem-aventurados os que sofrem aflição, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Jesus não mente, né? Jesus falou a verdade. É bom sofrer ou não é bom sofrer? É bom chorar ou não é bom chorar? Ser perseguido pela justiça ninguém quer. Mas é bom ou não é bom? É preciso ler o texto inteiro, é preciso estudar o texto inteiro, para que a gente entenda que Jesus está dizendo: aceita o que é preciso ser aceitado. Melhora o que é possível que seja melhorado. Há alguns religiosos que, por vezes, lendo alguma das bem-aventuranças, dizem assim: mas Jesus mandou sofrer. Ou ainda trocam o nome Jesus por Deus, dizendo: Deus abençoou aquela pessoa com o sofrimento, com a doença. Ela sim é abençoada, porque foi Deus quem disse. Mas o Sermão do Monte não diz apenas: chora que é bom, sofre que é bom. O Sermão do Monte diz: aceita o que é preciso ser aceito. Aprende aquilo que é possível ser aprendido, para que a tua vida seja, assim, uma vida de bem-aventuranças, uma vida venturosa, uma vida boa, uma vida saudável ou feliz. Que é o que a gente quer, todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo quer uma vida com saúde, uma vida realmente boa. Mas quando a gente tem algum problema de saúde, ou quando a gente nasce com uma cegueira, com os olhos fechados, isso é uma bem-aventurança, amigos? O título de hoje, bem-aventurados os que têm fechados os olhos, será que isso é uma bênção? É um castigo? É uma provação? Pode ser todas essas coisas. Mas importa que a gente tenha a certeza absoluta de que tudo na terra
obedece à justiça divina. É claro que a gente pode olhar alguém que está cego, que veio nesta vida com a cegueira, com os olhos de fato fechados e pensar: ai, como ele é triste, como ele sofre, porque ele não vê as cores, não vê as belezas da terra. E de fato, pode haver algum sofrimento. Mas o mais importante é que só por ter algo de errado com o nosso corpo, alguma deformação, deformidade, uma doença grave, nós não precisamos ser aquela pessoa que sofre diariamente, porque nós temos um problema. A gente pode estar doente e ser feliz. A gente pode estar doente e ser bem-humorado. É claro que a gente pode estar doente e ficar muito triste, mas só às vezes, de vez em quando. O ideal é que a gente faça todo o esforço para estar bem, independente de qualquer desventura, de qualquer dificuldade. Há uma história sobre saúde e doença que nós ouvimos de um amigo de Chico Xavier. Chico Xavier, o médium espírita, morreu numa idade bem avançada. Ao final da vida, o corpo dele já estava bem arqueado. Ele tinha problema de visão, problema do coração, problema em vários outros órgãos. E um amigo do Chico teve a oportunidade de visitá-lo, também ele já mais velhinho, o amigo, e disse: eu vou ver o Chico uma última vez. Chico deve estar sofrendo, porque eu soube que ele estava muito doente. E eu liguei para ele, a voz dele estava bem fraquinha, eu acho que Chico está morrendo. Vou lá visitar o Chico porque está sofrendo. Ao chegar lá, o amigo perguntou: Chico, como é que tu está? E Chico, para surpresa do amigo, respondeu: eu estou muito bem. Nunca estive melhor. E o amigo pensou: mas esse Chico sabe mentir, será? Tô vendo esse Chico aí acabadinho, né, se acabando todo doente. E aí ele pergunta: Chico, como assim? Tá bem, nunca teve melhor. E Chico respondeu: tu quer saber do meu corpo? Meu corpo tá mal. Dói aqui, dói ali, tem várias doenças, algumas coisas incuráveis. O corpo do Chico estava bem doente no final da vida. Mas a mente, a alma do Chico, feliz, porque ele tinha a certeza de que ele estava assim no final da sua vida, que ele buscou cumprir o que era preciso cumprir. E como os espíritos nos ensinaram, estar aqui na Terra é considerado para o espírito como estar em uma prisão. Está no Livro dos Espíritos uma pergunta que Allan Kardec lá registrou, que diz: de bom grado vão os espíritos para a Terra reencarnar? E a resposta é: alguém vai para a prisão de bom grado? Alguém fica lá fechado nas grades, bem feliz? Quando alguém é preso, qual o momento em que ele fica mais feliz? Quando é solto, né? E assim também era a lição de Chico Xavier para o amigo e para aqueles que ficassem sabendo desta informação. O corpo, a doença, podem estar ali muito grave, o corpo pode estar muito ruinzinho mesmo, definhando, né? Mas a mente vai estar como a gente deseja. A gente pode estar feliz, alegre, sorridente, com dor. E isso não é um fingimento. Porque quando a gente deseja estar bem, quando a gente deseja aceitar qualquer doença, dor ou sofrimento, não quer dizer que a gente não busque cura. Também não está correto dizer: mas adoeceu, Deus quis, tem que ficar doente agora, né? Não é uma bem-aventurança aqueles que sofrem, aqueles que choram. Deus mandou a doença, tem que ser doente. É assim, amigos? Não. Precisamos todos sempre, diariamente, fazermos tudo o que esteja ao nosso alcance, tudo que seja possível para curar, tudo que é possível curar. Assim como aquele que nasceu com os olhos fechados, com a cegueira, caso surja a oportunidade da cura, ele precisa, ele deve, ele pode buscar a cura. Buscar não mais ser alguém que tenha cegueira.
E esse exemplo nos chega para que a gente leve para todas as áreas de nossa vida. Aquilo que a gente não pode mudar, a doença, o problema do outro, o tempo quente ou o tempo frio nesse momento, adianta a gente ficar reclamando o tempo todo, que calor, não aguento mais esse calor. Quanto mais a gente diz não aguento o calor diminui, ou a gente se sente pior. A gente se sente pior. Aí a gente só fica pensando, né? Tá quente, não aguento. Mas, se a gente pensar o que é que a gente pode fazer, apesar deste calor, o que é que eu posso fazer apesar da doença, apesar do problema, apesar da dificuldade? E aí a gente se anima, e com bom ânimo, as coisas ficam mais leves, mais suaves, mais fáceis. Quando a gente busca entender a mensagem de Jesus, não quer dizer que a nossa vida será toda bem abençoada, só coisas boas, só alegria, só bem-aventuranças. Quer dizer que a gente vai enfrentar tudo que precisa ser enfrentado de forma mais fácil, mais suave, mais leve. Quando Jesus fez a afirmação, o jugo é suave e o fardo é leve, Jesus não estava dizendo, caminha ao meu lado, eu vou carregar o teu fardo. Ou me acompanha, comigo não haverá mais doença, nem sofrimento. Ele não disse, né? Ele disse que ficaria mais fácil, mais leve, mais suave, andando junto com ele. Como é que a gente anda junto com Jesus, amigos? Jesus não está aqui, né? A gente se entristece dizendo, não consigo andar com Jesus, Jesus não está aqui. Ou a gente busca andar com Jesus, buscando entender a mensagem que Ele nos deixou. Venham, aprendam comigo. É o começo da mensagem do fardo leve. Aprendam comigo, pois assim o fardo será mais leve. Era Jesus dizendo, façam o que eu estou lhes dizendo que é possível fazer para que a vida seja melhor. E os olhos fechados também pode ser uma metáfora. Vou achar a metáfora. No Novo Testamento, no finalzinho das bem-aventuranças, eu não marquei o versículo. Cadê o meu versículo? Há uma parte, então, capítulo 5, 27, em que Jesus diz que os olhos fechados não podem ser como aquela candeia que a gente acende. Imagina um lampião. Quando a gente acende um lampião, candeia é como se fosse isso. A gente acende uma candeia e coloca num lugar alto para que ela ilumine um ambiente. Imagina quando falta luz lá em casa. A gente acende uma vela, algo qualquer movido a pilha ou a um combustível para iluminar o ambiente. A gente coloca isso embaixo de um armário, dentro de um armário, embaixo da cama. Essa é aquela lição, que a candeia precisa ficar num lugar alto para que ilumine o ambiente. E assim os olhos, Jesus compara ao final do Sermão do Monte a uma candeia, dizendo os olhos são a candeia do corpo. Se a candeia serve para iluminar, os olhos também devem nos iluminar, nos fazer enxergar, ver aquilo que é bom, aquilo que deve ser visto. Isso no sentido de que, se a gente só ficar enxergando, focando em ver todos os problemas, todas as dificuldades, os nossos olhos estarão cumprindo bem a função de enxergar, de iluminar o corpo, iluminar a alma? A resposta é não. Precisamos usar os nossos olhos para vermos as coisas boas da vida, para vermos o que é preciso ver, e não só para vermos os defeitos. Também é de Jesus a afirmação de por que tu fica vendo o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave no teu olho? Trave no sentido de uma goleira mesmo, imaginem algo bem grande, uma trave na frente do teu olho. E tu fica lá olhando para o teu irmão e vendo, mas olha aquele problema lá que ele faz,
Olha aquilo que o outro faz, mas como é que ele tem coragem de agir assim? E não percebe as coisas que tu próprio faz. As coisas erradas, os erros, os problemas, mas a gente sabe. Apontar o defeito do outro é bem mais fácil, né? Dizer, olha aquilo que o outro faz, do que dizer, eu faço algo bem parecido, ou já fiz pior e quero me corrigir. A gente, quando vai conversar com alguém, a gente nunca fica apontando assim, vou encontrar a Salete lá e vou dizer, Salete, eu tenho isso de defeito, mais isso, mais isso, mais isso. A gente não diz, né? Mas às vezes a gente encontra a Salete e digo, tu viu o defeito dele? Tu viu aquilo que ela fez? Mas e aquele outro? Elencar, enumerar defeitos dos outros, a gente faz. É nesse sentido que devemos entender a lição. Por que é que tu vê o cisco lá no olho do teu irmão e não vê a trave na frente do teu olho? Por que é fácil ver um pequeno defeito do outro e tão difícil ver os nossos grandes defeitos? Então que a gente abra bem os olhos. Por isso a provocação inicial antes. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados, quer dizer, bem-aventurado é aquele que passa por algo e aceita, que busca entender aquilo pelo que está passando, que não fica reclamando à toa ou se revoltando contra Deus, dizendo a todo momento, se Deus quisesse eu me curava. Se Deus quiser isso passa, se Deus quiser eu vou melhorar. Deus sempre quer. Deus quer o melhor para cada um de nós. Deus quer que a justiça sempre seja feita. E Deus gostaria que todos nós tivéssemos saúde, não é? Imagina Deus sendo mau. Dá para acreditar que Deus pode ser mau? Que Ele escolhe, esse vai sofrer disso, aquele vai sofrer daquilo, ou que Deus permite que a justiça aconteça e que nós apenas colhemos tudo aquilo de que somos merecedores. Uma cegueira, por exemplo, nesta vida, pode ter mesmo sido solicitada por alguém que é cego. Quando estava lá no mundo dos espíritos, planejando a reencarnação, pode ter solicitado, eu vou entrar nessa vida com os olhos fechados, para que eu entenda, para que eu aprenda o que preciso aprender. E assim todos nós também podemos ter feito lá no passado, em relação àqueles que nos acompanham nessa vida, a algum filho, marido, mãe, esposa, a qualquer pessoa difícil em nossa vida, que a gente agora reclame. Mas aquela lá é a causa da minha infelicidade. Não fosse aquela, eu seria feliz. Mas podemos nós também, quando planejávamos a vida, ter dito, por favor, me deixa reencarnar com essa, porque eu vou me entender. A gente já se desentendeu tantas vidas, a gente já fez tanta coisa errada, agora eu vou lá reencarnar com essa pessoa e a gente vai conseguir. Aí a gente vem para a vida, esquece tudo, porque essa é a lei de Deus, né? A cada nova vida, um novo recomeço, uma nova chance de acertar ou errar. E aí a gente vem para cá e reclama sem parar daquela criatura que a gente acha, aquela sim, é a tristeza da minha vida. E às vezes aquela é a criatura que veio para nos ajudar a ver o que é preciso ver, resolver o que é preciso ser resolvido. E assim, bem-aventurados os que aceitam aquilo que é preciso aceitar. Mas também bem-aventurados aqueles que mudam tudo o que é preciso, o que é possível mudar. Bem-aventurado mais ainda aquele que busca entender a boa mensagem de Jesus e busca cumprir. A mensagem do Mestre não é algo que a gente precisa saber que existe. Quando a gente tem algum problema de saúde, que a gente vai ao médico, o médico nos dá uma receita, um papel lá escrito um remédio. Basta a gente saber que aquele papel lá diz, esse remédio aqui é bom para a minha doença? Basta? Não basta, né? É preciso que a gente vá à farmácia, vá a algum lugar e compre aquele remédio, adquira, ou que a gente faça aquilo que o médico, que o especialista prescreveu. Da mesma forma,
para a nossa saúde mental, para a nossa saúde do corpo e da mente. Não basta, né, a gente saber, lá no Novo Testamento está todo o ensino do Mestre. Eu escolhi ser cristão, seguir o Mestre. Está tudo lá. Eu sei que está lá. Mas o que é preciso? Que a gente abra o livro. E também abrir o livro não quer dizer ir lá em casa e deixar numa estante bonita, né, o livro aberto, como se só o livro aberto irradiasse boas energias. O livro está lá, está aberto. Abrir o livro significa ler o livro, buscar entender o livro, buscar entender a lição, para que na hora em que se faça necessário aplicar algum conhecimento, eu consiga. Para que a gente se sinta fortalecido e consiga fazer aquilo que o Mestre nos disse que era possível ser feito. Quando ele estava se despedindo aqui da terra, ele também disse que os meus discípulos, palavras de Jesus, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então a nossa tarefa é, se desejamos, se somos os discípulos do Mestre, que a gente muito se ame. Que a gente ame a este corpo, ao nosso corpo, e ame aos nossos próximos. Para que a gente consiga cumprir o principal ensinamento do Mestre: amar a si mesmo. O que é amar a si mesmo? É cuidar de si, né? É viver bem, fazer o que é preciso para que a gente tenha saúde, bem-estar, segurança, assim como fazer isso também pelo nosso próximo. Porque esta é a lei. Este é o principal ensino do nosso Mestre. Então, como mensagem final, que a gente abra bem os olhos, que a gente veja o que é preciso ver, que a gente escute o que é preciso escutar e que a gente faça o que é preciso fazer. Assim vamos ao nosso passe, vamos à nossa prece final. E com os olhos fechados, mas só temporariamente, porque a tarefa é abrir os olhos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus por esta doutrina cristã. Pelo Mestre Jesus que veio nos abrir os olhos para tudo o que é preciso ver. Que consigamos a cada dia sermos todos nós melhores cristãos, melhores seguidores do Mestre Jesus. Que consigamos ver o que é preciso ver, que consigamos fazer o que é preciso fazer, que consigamos amar ao nosso corpo, que consigamos amar ao nosso próximo, porque essa é a tarefa, que a gente se ame, que a gente ame o próximo, mas que acima de tudo a gente ame a Deus. Que consigamos entender que amar a Deus acima de todas as coisas é amar a todas as criaturas de Deus. E que esse nosso desejo seja reforçado no dia a dia, para que assim consigamos sermos melhores cristãos, melhores espíritos, melhores pessoas em nossa sociedade. Um bom retorno a todos e que assim seja.